Poesia e Tradução é a nova coluna do nosso canal Jornal Poesia. Essa semana conversarei com Ana Rossi, poeta, professora e tradutora da Universidade de Brasília. Olá, olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje eu vou falar com... Hoje inauguramos, né, a nossa coluna aqui sobre poesia e tradução, e é uma alegria poder chamar a Ana Rossi aqui, Ana Helena Rossi, que a gente chama carinhosamente Ana Rossi, e eu vou fazer uma leitura rapidamente aqui de uma mini bio da Ana, só para a gente se inteirar. Mas antes de fazer isso, eu quero contar uma história. A Ana eu conheci primeiro por uma foto que a professora Marlo Vassef enviou para mim no dia que elas receberam a Laura Esquivel na UNB. E daí a Marlova manda uma foto dela com a Laura e manda uma foto da Ana segurando nossa primeira edição do Jornal Poesia, tá aqui. E daí eu falei, Ana, Marlova, mas ela também é poeta, eu quero saber quem é e tal. Quando eu chego no Mulherio das Letras, no encontro anual do Mulherio das Letras, meses depois, a primeira pessoa que eu encontro lá foi a Ana. E assim, como não reconhecer, né? Com toda essa presença, com esse sorriso e tal, eu falei, você não é a Ana Rossi? Daí ficamos lá, quase comadres, né, Ana, conversando. Ó, a Ana é graduada em jornalismo pela Universidade de Brasília, mestre em comunicação social pela Université de Bordeaux, tem também mestrado em Histoire de Civilisation pela École d'Haute Étude em Ciência Social, também na França. Doutorado também pela Haute Étude com Sociologia, Antropologia e Práticas Culturais. E professora, já foi professora em Istambul, na Turquia, que ali trabalhou com língua francesa, né, Ana? Professora concursada do Lycée de France, também em língua francesa, professora substituta da Université de Provence e professora adjunta agora no Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução no Instituto de Letras da UNB. Pesquisa sobre tradução de textos literários e poéticos na perspectiva de Walter Benjamin e, além de livros publicados vários em língua francesa, em francês na França e também em português, e também aqui no Brasil, e outros, né, artigos em revistas, traduz em 5 línguas. Não tinha como não chamar a Ana como a primeira pessoa. Traduz em português, francês, espanhol, inglês e neerlandês. É isso. Seja bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigada, Flávia. É um prazer estar aqui. Boa noite a todas e todos e todes. É um grande prazer realmente relembrar como é que nos conhecemos, né, Flávia? Antes foi por intermédio da Marlova, da minha colega, e depois foi no Mulherio das Letras. Eu também tive um grande prazer em conhecer pessoalmente a Flávia, que também tem muita presença. E foi um encontro muito agradável, mas obrigada pelo convite. Eu tenho isso é uma característica minha, todo mundo que me conhece mais intimamente sabe, quando eu vou começar alguma coisa, um jantar, um encontro, uma coisa nova, a poesia é sempre a primeira que vem, né? E eu quero ler um trechinho de um poema da Ana, aqui, para começar a nossa conversa. O cancioneiro amplia o ritmo, a voz sobe e desce, e sob o teto de corda habitações, elas entoam o canto.
e eu começo querendo saber sobre historiografias primeiras da sua, Carol, quero saber tudo, né? Se eu conseguir tudo, porque eu quero ir também lá atrás, em outras coisas, mas vamos por aqui. Então, Flávia, eu preparei, né, alguns dos meus livros, e esse aí ao qual você se refere é este livro aqui, que é o meu segundo livro. Eu tenho muito apreço a ele. Ele está em francês, ele foi publicado em 2008, e são cantos. A, a, a questão, todo livro, ele tem uma questão que trabalha a pessoa, ou é um momento, ou é uma experiência, enfim, cada um tem o seu. E esse livro, ele, digamos que é o ápice de um sentimento de muita saudade que eu sentia. Eu morei muitos anos na Europa, fui para lá criança, na Bélgica morei 7 anos, depois eu voltei para Brasília, e depois eu fiz um longo período na França, em várias cidades, eu passei 22 anos lá, e além dos 3 anos na Turquia. Então, o Brasil sempre foi o meu país e o país que ficou comigo. Então, eu conjuguei o Brasil em muitas línguas. E eu digo que esse poema, que é um poema, é um canto, mas é um poema só, dividido em partes, é o meu canto para o Brasil. E esse título tem a ver com uma indagação a respeito desse país continental que é o nosso, que é plural, que tem uma história muito complexa. E foi a partir justamente da minha vivência aqui no Brasil, antes de sair, e depois os anos que eu fui estudando na Europa, e eu revisitei essa história do Brasil, e eu falei, mas no fundo, a historiografia do Brasil, ela está contada parcialmente, ela precisa ser contada. Então, existem várias historiografias. Então, daí vem, né, o título está em francês, Historiographie première, que é justamente a historiografia, a história a grafia da história, como é que você escreve a história. Também sempre gostei muito de ler sobre isso, que é ligado à filosofia, e esse texto foi saindo, eu não escolhi o formato, eu digo que a poesia me escolheu, é uma coisa muito, muito forte, assim, foi esse formato que chegou até mim, até a minha consciência, e eu falo aqui desses Brasis, né, de vários Brasis, que estavam, uma parte era conhecida, outras partes não eram conhecidas, para mim, na época, depois eu vim a conhecer, tanto pessoalmente, eu viajei muito pelo Brasil, como estudando também, lendo. Então, esse plural aqui significa isso, é o meu canto para esse país que eu amo e que é complexo como todos os países e que tem uma história muito vasta. Você tem um estudo sobre a tradução como construção do conhecimento. Esse livro não está em português, né? Não, então, esse livro eu comecei, você sabe que é uma coisa incrível, porque esse meu livro aqui, eu não tenho mais ele em francês, ele se esgotou. Este aqui é o meu livro de poesia, o primeiro que eu publiquei em português. Eu traduzi, primeiro ele saiu em francês em 2018, e eu traduzi para o português. Você mesmo sabe fez a tradução, uma autotradução. Exatamente, eu me autotraduzi. É um exercício muito doido, é muito esquizofrênico, né? Você está falando, tem uma frase do Arthur Rimbaud, o poeta francês, do simbolismo, no final do século XIX, que foi depois cunhada pelos historiadores da literatura e também por vários teóricos, né, da criação poética e tal, que é: je est un autre,
literalmente significa o eu é outra pessoa. Então, essa foi a grande questão. Esse livro, para mim, ele é muito, muito complexo. Então, o que eu fiz? Quando eu voltei para o Brasil, para Brasília, para a UNB, eu decidi, eu falei, Ana, você não tem condições de traduzir. Então, eu montei um primeiro grupo, alguns 2 anos depois, um grupo de tradução, que eu também tinha vivido muito isso na França, eu participei de vários grupos na França, onde se pratica a tradução em grupo. Então, eu montei um grupo, só que depois, enfim, veio a pandemia, então eu parei, mas agora eu estou reativando, porque eu não me sinto, assim, em condições de eu traduzir. Por quê? Porque tem uma questão de construção do sentido que é muito vasta neste livro aqui. Tem uma questão de vocabulário que em francês, né, eu sou bilíngue, francês e português, eles são línguas que eu realmente domino muito bem. Então, era como um rio caudaloso, sabe? Que foi saindo, falei, Ana, você precisa de ajuda aqui. Então, eu estou nesse momento de continuar a tradução, mas, de fato, este livro aqui ainda é Porque inédito passa a no ser Brasil. uma reescrita, né? Não acaba, se você... Eu não sei, a experiência de autotradução, eu lembro que quando eu estudava alemão, eu resolvi traduzir 3 poemas meus em alemão, e eu não consegui. E daí eu pedi ajuda para minha professora, eu falei, olha, não, por É favor, me muito ajude. difícil. E ela falou, nossa, traduzir poesia é muito difícil, muito difícil. Quer dizer, a gente está fazendo isso, né? Eu diria, Flávia, que a tradução em si já é um exercício extremamente complexo, aonde você precisa, e você citou esse meu artigo, e a questão que eu quero abordar agora, é um artigo que justamente eu sou professora atualmente de tradução na Universidade de Brasília, oriento vários trabalhos na área, em várias línguas, e a questão é que eu vi os estudantes assim, por onde começar, né? Por onde eu começo? A tradução, ela precisa também ser estruturada, ela precisa ser organizada. Eu não estou falando da competência linguística, que também, por si só, não é suficiente, na minha visão. Você precisa ter o entorno daquela linguagem. E você precisa, então, ter questões culturais, você precisa conhecer as questões culturais às quais o texto está relacionado. Então, não é só traduzir um conjunto de palavras, é entender o sentido que vem da cultura, né? A língua é uma expressão cultural. Então, esse texto, ele fala sobre isso. E quando eu escrevi, depois de vários anos de ensinar tradução para os estudantes na Universidade de Brasília, eu me dei conta que, quando você traduz, você constrói um conhecimento. Claro que você está se referindo sempre a um outro texto que já está ali pré-moldado, mas você recria, eu digo assim, você abre a caixinha de Pandora, você vê tudo que tem lá dentro, depois você reestrutura aquilo. E é preciso ter essa dimensão, que é um trabalho de pesquisa, que é pesquisa da questão lexical, mas da questão cultural, da questão histórica, enfim, tudo que está relacionado àquele texto. Sim, eu compreendo perfeitamente e concordo com você. Você sabe que quando eu comecei o doutorado em estudo da tradução, eu pensei, nossa, eu achava uma coisa, eu tinha uma ideia de uma coisa, porque a minha área toda sempre foi filosofia, né? Eu nasci poeta, mas me formei em filosofia, entendeu? Então, foi mestrado, graduação, mestrado, doutorado em filosofia. E daí resolvi fazer o doutorado em estudos da tradução. E ali eu percebi a minha questão, que eu trabalho com hermenêutica filosófica, ficou muito maior, porque sempre existia uma briga, existe ainda, né, uma discussão assim, existe uma licença poética quando você está traduzindo um texto literário e tal, mas para a gente na filosofia isso era inadmissível.
Percebe? Porque nós estamos falando de um conceito. Então, assim, eu não posso simplesmente distorcer um conceito grego ou um conceito, porque aquilo vai me influenciar em outras coisas e vai ser uma leitura errada. Então, é uma briga de uma magnitude que você, olha, eu vou te falar que eu ousei pela primeira vez publicar uma tradução de filosofia, publicaram agora, em 2023, a primeira tradução de um texto do Paul Ricoeur em língua portuguesa foi a que eu publiquei o ano passado. Mas eu muito timidamente, porque eu fiquei engavetada essa tradução por muito tempo, justamente com medo de apanhar de todas as partes da filosofia, mas, assim, claro que ali eu já tinha um tempo de estudo do Ricoeur, e daí eu falei, não, vou traduzir isso aqui, que é um texto básico, é bom, vai ser bom também para quem estuda a tradução, para compreender algumas coisas, né? Mas é um buraco sem fim, né, Ana? Porque, E assim, você, e você sabe, Flávia, você tocou num ponto sobre o qual eu me indaguei muito, que é o seguinte, a questão conceitual, né, que você abordou. A tradução, ela, por exemplo, quando você faz uma tradução acadêmica de um conceito, de um autor, você falou do Ricoeur aí, né? A gente poderia falar de vários outros. Eu trabalho com Benjamin, conheço Ricoeur, mas eu trabalho mais com Benjamin em tradução, né? Porque eu não consigo ler Benjamin em alemão. Então, eu trabalhei muito com Benjamin em francês, né? As traduções do tradução francês. francesa. Uhum. E eu me dei conta que nesse trabalho de tradução, no qual eu estou há muitos anos, que no fundo existe eu vou dizer uma heresia aqui, mas não é a mesma coisa. Você tem diferenças que vão aparecendo. Essa é uma coisa muito, muito espetacular da tradução. Você não traduz o mesmo texto em momentos históricos diferentes. Você está traduzindo o texto, mas você traduz outra coisa. É aquela questão que na filosofia a gente diz o que é o mesmo, né? Meu orientador na França, ele falava, mas o que é o mesmo? Não, mas o que é o mesmo? E foi uma coisa que me ficou, né, desses anos de estudo, e eu hoje aplico isso. O que é o mesmo? Eu vi há uns anos atrás, aí eu estou citando de memória, uma tese justamente feita por um brasileiro de origem de ascendência alemã sobre as traduções de Benjamin. Eu achei aquela tese sensacional, que ele fala, mas o Benjamin daqui, será que é o mesmo Benjamin da Alemanha, dos anos 40, dos anos 30 e depois? Então, assim, eu fiquei com essas indagações. Claro que sempre me referindo, a gente traduz o texto que está ali, mas Sim. será que a tradução é realmente a mesma? Então, porque aí, como é que a gente explica, por exemplo, a necessidade de ficar traduzindo os clássicos, de retraduzindo Aristóteles? Já tem trilhões de traduções de Aristóteles. Por quê? Aí eu tenho uma resposta, que é cada época vai trazendo a sua necessidade de tradução e uma reatualização dos conceitos que estão aí. Você falou da hermenêutica, né? A gente Uhum. trabalha com E o conceitos. entendimento Então, mesmo. e o entendimento, cada época tem o seu entendimento, mas é uma discussão sem fim, como você O Ricoeur chama isso de hospitalidade linguística, aquilo que você falou, de entender o lugar, né, o ethos dali da onde esse texto surgiu, e você ter esses elementos sociais, históricos, culturais, tal, dentro da sua tradução, mas ele diz nessa hospitalidade como uma generosidade mesmo, é, assim, você receber o texto com os olhos, né, sem um véu cultural nosso, quer dizer, é muito difícil, né, Ana? E transcrever esse texto em outra língua, né, e traduzir e fazer, mas com que ele também não se perca, né? Então, é, é muito difícil. Por exemplo, se a gente está pensando em tradução do Kant, né? É,
a língua alemã mudou naquela época. Uhum, Né? Não exato. existia termos específicos que ele cunhou, inclusive, né? Não tinha essa ideia de subjetividade como a gente tem dos modernos. Não tinha não tinha termo, né? E nos gregos também não tinha. Então, olha que difícil. Quando você traduz, né, para o contemporâneo, hoje fala da individualidade, não tem. Espera, né, do que subjetivo. Espera, nós estamos falando de uma cultura que pensava no todo, né, e que ele se deixava participar ali por isso, então é uma briga, sempre uma briga, assim, e o assustador para a minha área, né? Chega um momento que você fala assim, eu nunca li o fulano de tal, eu que sempre li, na graduação toda eu não lia comentadores, entendeu? Então, eu li o Rousseau, eu li o David Hume, eu li o Locke, e tal, mas eu li traduzido, então eu não tinha lido. Daí eu comecei a ficar a maluca de pegar o original, entendeu? Exatamente. E o mesmo original é o que eu falo para os meus alunos, né? Você lê o original, professor, eu li a tradução, tá, mas você leu o autor no original, porque é uma experiência. Eu parto do fato de que a tradução é uma experiência, a escrita é uma experiência, né? É uma, digamos, uma tentativa de objetificar a subjetividade, enfim, mas a tradução é uma experiência. Então, você tem que saber que ferramentas você tem, que tem todo um aparato para te ajudar, mas também para onde você quer caminhar. E aquilo, qual é o seu diferencial, por exemplo, esses autores clássicos, né, que são traduzidos e traduzidos e traduzidos. Qual é o seu diferencial? O que é que você vai trazer ali? Por que traduzi-lo novamente? Então, são questões que eu acho que são sem fim, Flávia. São sem fim. Sim. E a gente vai mudando nossa ideia sobre isso também, conforme o que vai nos aparecendo como problema de tradução, né? Não sei se com você aconteceu isso, porque eu era essa purista do texto filosófico, né? E comecei daí a aprender várias línguas, porque para ler o texto original, mas e daí quando eu me deparei traduzindo poesia, eu me coloquei em outro lugar. E daí é um lugar muito mais profundo. Não sei se para você é assim, Ana. É assim, eu me vi numa estrofe, num poema, eu fiz a tradução primeiro, né, literal, e depois parece que abriu, me deu uma, assim, não, isso não é assim. Isso é assim, pode ser assim, entendeu? Claro que a gente não tem o veredito final de como seria a tradução correta ou a melhor tradução, não interessa, né? Mas assim, eu vivi isso no meu corpo, assim, não, ainda não está bom. E eu tive que depurar o poema, né? Porque não é uma língua que eu, né, não nasci com aquela língua, então assim, fiquei com ele no ouvido muito tempo, até que o poema decantou. E ele se abriu, assim, em português. Mas isso foi uma experiência... Não sei se todos os tradutores passam por isso, entendeu? E você sabe que, justamente nessa parte, você tocou num ponto que eu friso muito nesse artigo que eu escrevi, Tradução como Produção de Conhecimento, que é a questão de você, antes de sair correndo para traduzir, você tem que entender qual é o material que está ali à sua frente. Tanto quanto você faz tradução, né, que a palavra técnica é o movimento de uma língua estrangeira para a sua língua materna, quanto o contrário, que é a versão. Em ambos os casos, você precisa entender aquele material que está ali, como ele está ofertado, como ele está constituído, quais são as leis internas que regem aquele texto. E apenas a partir dali é que o tradutor começa a decantar, e realmente um processo temporal. Você tem etapas e você tem que deixar amadurecer, porque o texto ele não se entrega.
Ele não se entrega, ele resiste, você fica ali e vê, não, mas não é isso. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma construção, às vezes é uma estrofe inteira que você fica ali. Às vezes é o enjambement, né? Quando você tem um enjambement numa língua, como é que você faz na outra? Aí tem as rimas, enfim, tem todo um aparato ali, regras de constituição do poema que o tradutor precisa parar para entender isso, antes de traduzir. Eu acho que o trabalho de... Acho não, minha experiência me diz, o trabalho de tradução começa com essa leitura. Antes de tudo, somos leitores. Leitores deste texto que depois sobre o qual nós vamos atuar. E para mim é Mas físico, não né? é um leitor do conhecimento, não é uma leitura Não, intelectual, né? É é um físico, leitor. é físico. É uma coisa assim, sempre estou traduzindo, é assim, ai meu Deus, não consigo mais, vou dar uma respirada, vou sair, aí volto, ou então, não, aqui eu peguei o fio da meada, pá, 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 Ou e então vou, em um momento que você está fazendo nada a ver, uma coisa nada a ver, você, aí o negócio aparece. Aí você corre lá para anotar. Assim, a gente não consegue hoje, pelo menos no que eu tenho como conhecimento, a gente não consegue explicar o processo criativo. A gente não consegue explicar. A gente tem, o Jacobson, ele tem textos sobre isso, e tem uma hora que vira um mistério. E não é a questão de, eu vou perguntar para o poeta, a gente está falando de poesia, mas no romance é a mesma coisa, como é que ele criou? Ele também não sabe. Ele também não sabe. Ele não, olha, eu coloquei, não sei, veio, foi vindo e tal. Então, é uma coisa que tem a ver com um processo na minha compreensão da coisa, que tem a ver com o inconsciente, com as experiências, e que a gente não está no âmbito da razão. Não está no âmbito da razão. É por isso que é tão difícil, que mexe tanto com a gente. E a tradução também, porque a tradução tem essa conversa com a escrita. No fundo, o tradutor reescreve, né? Você falou, reescreve. Sim. Então, mas também, olhando hermeneuticamente, a interpretação também, né, Ana? Porque, assim, se você... Isso cai por terra, essa coisa de ficar intelectualizando, o autor quis dizer isso ou aquilo. Exato, né? Exato. Isso aí é o trabalho da tradução. É essa leitura que tem a ver com interpretação e que eu sempre digo, né? A tradução ela é infinita. Por que ela é infinita? A gente para uma tradução porque a gente tem que entregar um trabalho, ou terminar um artigo, ou entregar o texto para o editor, enfim. Mas a tradução em si, ela nunca para, porque a gente mexe com a linguagem, que é uma coisa plástica. Então, por contingências externas, Ana, eu sei que eu tenho prazo tal para fazer tal tradução. Mas se eu ficasse, eu traduziria a vida toda, porque sempre vai haver alguma coisa, em algum nível daquele material sobre o qual eu vou agir. Aí ficou bom, tá. Aí amanhã eu tenho outro estalo. Nossa, eu posso colocar assim, não, essa palavra, eu vi, por exemplo, traduções do Baudelaire pelo Guilherme de Almeida, traduções belíssimas, aonde ele faz inversão de palavras, sonetos do Baudelaire, e eu leio muito em voz alta para justamente, né, tanto o original quanto o texto traduzido, principalmente com poesia, porque tem o ritmo, né? E eu, Ana, percebo melhor o ritmo oralizando, né? Em voz baixa eu não consigo. Então, eu oralizo aí, tá, isso aqui não funciona, isso funciona. Mas eu estudei muito esse livro, é um livrinho publicado, não me lembro mais a data, mas é um livro, As Flores do Mal, é um livro muito, muito, muito interessante para quem trabalha com tradução, porque você pode pegar o original e a tradução do Guilherme de Almeida, e agora, Guilherme de Almeida era poeta, né?
Então, tem Daí essa vai, questão. eu quero fazer uma pergunta depois disso, mas assim, você acha que precisa ser poeta para traduzir poesia? Não, Isso é, é uma isso pergunta é capciosa. muito os irmãos Campos, né? Haroldo de Campos é que É. fala isso. Eu pensei durante alguns anos sobre isso, Flávia. Eu acho que não. Agora, o que é imprescindível é não ter medo, e esse não ter medo de mexer na linguagem tem a ver com uma certa familiaridade com a Com a linguagem. linguagem, né? Eu Com a concordo com linguagem. você. Assim, É, necessariamente não precisa ser poeta, mas não, precisa ser leitor. é, Leitor dessa, é, né, de poesia. Eu penso que sim. E ler de tudo, não é só ler um determinado, a não ser que você vá se especializar. Ah, só vou traduzir Emily Dickinson, vou ficar lendo Emily hum, Dickinson pro resto da hum, vida, né? Mas a gente não faz isso, né? Mas assim, se você não, é um leitor voraz, né, ou leitora de poesia, eu acho que é possível, sim, né? Não precisa ser um grande escritor para poder, né? Senão a gente não não, faria não. trabalho nenhum. Outra coisa que eu quero te perguntar é sobre a tradução, porque a gente faz muita tradução dentro da academia. Eu quero saber qual que é a sua visão para o mercado literário, entendeu? Com relação à tradução. Quem estuda a tradução sempre vai publicar, né? Porque publica os estudos, publica. Eu quero saber o que você acha de como é feito a tradução mesmo para o mercado, né? Assim, como que a gente está recebendo essas traduções, qual é o nível da tradução que a gente está recebendo, principalmente aqui, né? De tradutores, tradutoras e de livros que são publicados bilíngue ou não bilíngue, que agora a gente está traduzindo mais coisa, parece, em poesia, não sei se eu estou errado. Assim, eu diria, Flávia, que a história do mercado editorial brasileiro no quesito tradução, eu acho que ele vem se ampliando. Durante muitos anos, a gente teve muitas traduções feitas de maneira indireta, muitas pelo francês. E aí eu falo, por exemplo, dos clássicos russos, né? Com a chegada no mercado, com a abertura da disciplina na USP pelo Schneiderman, Boris Schneiderman, nativo em russo, ele começa a traduzir e, pouco a pouco, eu acho que a coisa se abriu um pouco mais. Porque para Uhum. você ter uma abertura maior, você precisa ter gente que conheça essas línguas, né? Então, se você quer fazer uma tradução direta, você precisa conhecer o turco, o russo, O o, o, grego. o croata, o grego, enfim, você precisa conhecer o holandês, o dinamarquês. Então, eu vejo que esse é o primeiro ponto. Pouco a pouco, tem mais pessoas, pelo menos eu conheço vários tradutores de línguas que não são nem o francês, nem o inglês, nem o espanhol, tá? De línguas que são ditas menores, mas não em termos de excelência linguística, mas em termos de presença no mercado mesmo. A Uhum. outra coisa, esse é um fato. A outra questão que eu vejo em relação ao mercado é o projeto do editor. Eu acho isso fundamental. Como é que esse editor ou essa editora, né, eu estou falando com uma também aqui, Uhum. que é Uhum. você, como é que ele monta ou ela monta a estratégia? E aí nem sempre é fácil, porque eu acho que faltam políticas públicas, de fato. Tem coisas em andamento, mas eu acho que é muito pouco. É muito pouco. Sim. Então, é um trabalho dantesco, né? Você fazer um trabalho de qualidade tendo em vista o mercado. Mas eu acho absolutamente necessário até para propor ao público brasileiro uma gama maior de autores do que a gente chama de literatura mundial, né? Representantes de vários países. Para isso, é preciso um incentivo. Agora, então, eu diria isso. Eu acho que, então, principalmente esses dois pontos.
Primeiro, a questão de ter pessoas que conhecem essas línguas, né, que conhecem essas línguas e que possam traduzi-las, e, ao mesmo tempo, da parte, no âmbito do que a gente chama de mercado, das empresas, né, ter projetos editoriais sérios com gente que conhece, ou que, se não conhece, que não dá para conhecer tudo, se não conhece, ter um aconselhamento, né, ter gente ali em volta com capacidade de ter que tem conhecimento, dizer, olha, isso é assim, aquilo, aquele autor, aquele não, aquilo é prioridade na minha visão. Eu acho isso. Por outro lado, a questão assim da formação, não sei se essa era a sua pergunta no âmbito não era se abrangia esse aspecto, mas eu vejo assim, eu posso falar da Universidade de Brasília, a gente tem um corpo de professores muito bons. Nós temos são três línguas, né? O inglês, o francês e o espanhol. E nós temos tanto professores que dão versão como dão tradução. E eu vejo assim que os estudantes, pelo menos os que eu avalio, oriento, né, como eu falei, vários trabalhos, participo de várias bancas. Eu acho que o trabalho tem substância. Aquilo que a gente está fazendo aqui, em termos de capacitar os estudantes. Nós temos estudantes aqui em Brasília que abriram empresas, né? Embora a dinâmica aqui em Brasília é o concurso público, né? Porque é uma cidade de servidores públicos federais, mas tem gente que trabalha com organismos internacionais, tem gente que abre empresa depois de ter se formado na Universidade de Brasília. Eu sei que em Santa Catarina também tem um polo muito bom de tradutores, né? Conheço vários colegas aí da UFSC, mas é aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos. Isso que a segunda pergunta era justamente essa que você já adiantou, Ana, que é esse estudante que está se capacitando, né, com mestrado, doutorado, em tradução especificamente, se ele está indo para esse mercado também editorial ou não, né? O que eu tenho visto é uma coisa que eu não vou citar nomes, né, porque aí entra na esfera pessoal, mas o que eu vejo é que, por exemplo, os estudantes que fizeram mestrado, doutorado, eles, de alguma maneira, têm um interesse pela tradução. Então, eles foram buscar, porque não existe essa ponte, né, entre a academia e as empresas de tradução. Não existe essa ponte, pelo menos eu desconheço. São contatos que a gente vai construindo aos poucos, né? Por exemplo, esse nosso encontro e outros também, que aí a gente vai, tá, então é editora, eu sou professora de tradução e tradutora, enfim, a gente vai fazendo uma rede. Mas os estudantes que eu vejo que se formaram, se capacitaram, mestrado, doutorado, e que têm um interesse no âmbito da tradução, eles foram procurar o mercado. Então, por exemplo, eu participei ano passado na banca de seleção classificação, melhor dizendo, do prêmio da Abralic, né? Não fui só eu, tinha vários colegas, a gente, inclusive, deu os resultados lá no Congresso em Salvador, no ano passado, e foi uma coisa que eu observei. Então, tinha algumas pessoas que eu já conhecia de nome, não foram meus estudantes, mas eu já sabia quem era, e também vi uma coisa interessante, é que vários colegas também, mas fazem uma tradução mais para um público especializado, isso eu também vi. Por exemplo, eu fiz uma tradução dos poemas de Miguel de Unamuno, e foi no âmbito da editora da Universidade de Brasília. Aí eles me pediram para fazer uma introdução, eu fiz uma introdução. Então, eu vejo que quando você tem isso como foco, porque nem todo mundo tem, mas quem tem isso como foco no âmbito da tradução, tem gente que quer fazer só estudar a questão teórica, mas quando você tem, você vai procurar esse mercado e você consegue também traduzir. Ana,
Assim, eu quero falar também sobre a tua produção poética, né? Quero que você conte um pouquinho. O que está aí de novo teu? Como que estão seus projetos para esse ano? O que você está... Então, esse ano eu terminei de montar todo um livro novo de poemas que eu quero submeter às editoras, inclusive pensei em você também Bom, como eu fico feliz, editora, estou recebendo. porque eu aprendi, eu já corri muito, Flávia, e eu aprendi que esse é um trabalho artesanal. Para mim é um trabalho artesanal. A minha produção. Claro que quando eu faço tradução, eu tenho prazos, né? Como eu falei, são as contingências externas e eu tenho prazo para entregar e eu tenho que trabalhar também nesse prazo e levar em conta esse prazo. No âmbito da minha produção, eu estou tendo mais calma. Então, foi o ano passado inteirinho trabalhando sobre um único projeto, que eu também tenho outras atividades, né? Como você sabe, Uhum. mas é uma coisa de, em francês a gente diz peaufiner. Peaufiner é você realmente dar o toque, você reler, tá tudo pronto, tá, vamos reler mais uma vez. E dar aquele brilho, aquela arte final para o texto, que, a meu ver, eu ainda acredito que faz uma diferença. Mas é algo que é difícil, porque a gente primeiro, tem várias atividades e tem que focar nisso também. Mas o meu projeto esse ano é pegar esses poemas, ou finalizar e começar a procurar editoras para eles. Eu tenho uma. A gente vai aprendendo com o tempo, né, Ana? Mas eu acho que isso que você falou é um momento de maturidade também, porque existe aquele momento que você está, eu quero publicar, quero publicar. Depois você percebe que a pressa para a publicação não é bom, porque o livro ele é para sempre, entende? Vai mudando. Cada vez mais, isso aí é o que você falou, eu vou com mais calma, eu não vou mais com tanta sede ao pote, né? Tem aquela música do Almir Sater, ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Então, essa música, para mim, assim, é quase um lema de como aprender as coisas, como fazer as coisas. E o texto, eu, pelo menos, aí eu falo da minha experiência, ele, ele, ele precisa de um tempo de maturação. Ele precisa. Então, às vezes, você tem que deixar para você, inclusive, conseguir reler de um outro lado e você ver coisas que você não tinha visto. Sim, E a pressa, ela não permite isso. A sim. gente está num mundo de muita pressa, né? Você sabe tanto quanto eu, as mídias, tudo é velho. Aí eu estou aqui, Ana, eu não postei nada há um mês, né? Eu estou falando, eu não postei nada há um mês. Aí eu falei, que coisa boa, né? Eu não postei nada há um mês. Quer dizer, o que é um mês? Um mês não é nada. Mas a gente fica com essa questão da pressa e eu cada vez mais eu estou diminuindo isso. Eu acho que eu estou ganhando em foco, né? Porque não dá para fazer tudo, em foco, Uhum. e também selecionando mais, sendo muito mais seletiva com Sim, relação ao meu tempo, com relação às pessoas que eu quero que entrem em contato comigo, com a relação à minha produção, porque, como você falou, eu também já tive experiência, também não vou citar ninguém, mas você fala, puxa, podia ter esperado mais, sabe? é. Podia ter esperado mais, podia ter revisto isso, podia ter relido. Então, a gente sabe que é um trabalho enorme, né? Conceber um livro, escrever um livro, corrigi-lo, corrigir uma Colocar vez, ele duas, três. de uma forma que você queira, né? Porque às vezes um poema num lugar ele pode ficar melhor em outro. Eu olho tudo isso agora, sabe? Se você está olhando a sua obra, você acabou de escrever e você está olhando e acha que está bom, é o momento de você ficar longe dele 6 meses. É, é, Você... exatamente. Esse livro, eu já estou falando de um livro, mas ainda não está sob a forma de um livro. Mas esses poemas, nossa,
Eu coloquei imagem à esquerda, coloquei à direita, troquei de lugar. Era uma edição bilíngue, primeiramente, né? Que sempre tenho essa questão nata da tradução comigo, das duas línguas, sempre me acompanha o português e o francês, principalmente. Aí depois eu falei, não, vai ser só em português. Aí eu refiz tudo. Então, assim, é um livro que já foi concebido com uma experiência maior. Que é isso, né? A gente Pensar o livro como um projeto, né? Assim, é, olha, o que, que eu é, quero desse livro, né? Não é juntar uma carrada de coisa ali que você escreveu e daí você. Isso é possível também, mas também tem um projeto por trás, né? é, O é, que alinhava, qual que é o tema que alinhava seus poemas para você poder fazer um apanhado de vários poemas aí, de várias épocas e colocar, né? No, tudo isso com muita tranquilidade, né? Você falou essa coisa, eu não publico nas minhas redes há um mês. Eu vivo uma vida dúbia, né? Dupla, não dúbia, mas dupla, assim, porque eu tenho a minha vida pessoal com as minhas publicações, que eu gosto de fazer vídeo e publicar e ler poema e tal, mas que tá lá quieto também, e tem o jornal que tem um prazo, né? Então, assim, nós lançamos agora o verão, daqui a pouco já tem o material todo, então a gente lança um jornal, já tem o material para o outro jornal e já está trabalhando, né? Então tem um prazo aí. E acaba que eu vou cuidando dessa parte do Instagram, essas coisas todas. Mas tem dia que eu estou esgotada, e daí eu penso, só publica todo dia quem está vivendo disso, quer dizer, tem um comércio, precisa publicar, precisa colocar, mas é uma loucura isso, você tem que fazer uma coisa todo dia, porque existe 1 bilhão de coisas todos os dias, entendeu? E se você deixa de publicar 3 dias, o algoritmo te baixa e você nunca mais vai ser visto. É uma coisa louca isso aí, é uma prisão enlouquecida. Então, assim, eu faço enquanto eu tô. Agora eu vou fazer isso. Tem hora que eu não vou fazer, entende? e você Então sabe que eu também me dei conta do cansaço, você falou também disso, do cansaço mental. Escrever demanda muita energia, uma concentração muito grande, um foco muito grande. Eu não consigo escrever ouvindo coisa, só se for música clássica ou uma música bem calma, mas não senão eu não consigo. Eu consigo. preciso Um de silêncio. barulho Então, assim, eu normalmente escrevo de manhã, é o momento que eu mais gosto, bem cedinho, não tem ninguém, eu estou tranquila, que eu sou da manhã, né? Eu consigo produzir bastante coisa de manhã. Mas é isso, você precisa ter foco, e a mídia, eu trabalhei como jornalista, é um pouco a mesma coisa, só que num ritmo muito mais veloz. Enlouquecedor, né? É, então você tem que produzir o novo. Cadê o novo? Você tem que produzir, porque o algoritmo, então, você fala, mas espera aí, o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo? Não criticando em absoluto quem vai postar nas Mas é mídias, uma vida louca isso, né? Virou uma coisa tem insana. alguns poetas que eu sigo, eu estou pensando numa canadense, uma moça bem jovem, ela conseguiu fazer uma junção da mídia, tem alguns poetas que fazem isso, né? A mídia com a poesia. E ela tem muitos seguidores, eu amo a poesia dela, publica em inglês, Calpirro, e ela assim, já vi vídeos sobre ela, sensacional. Os temas que ela aborda são bem interessantes, que ela vem de uma família de imigrantes de um país da Ásia, e ela então, é a primeira geração que fala inglês, que está lá no Canadá. Então, toda uma problemática, assim, bem atual, né? Questão das Uhum. migrações e tal. Mas, fora isso, eu não publico assim. Eu publico no papel, né? Meu processo de construção poética é de outro tempo. Então Sim. hoje eu quero respeitar mais isso. Demora sim. E até a gente ter uma comunidade que também compartilhe disso, entende, Ana? Por exemplo, essa coisa de todo mundo veio me perguntar, mas por que você vai lançar um jornal impresso? Eu falei assim, porque justamente para essas pessoas que gostam de ter um momento só para elas,
num café ou em casa mesmo, pegar e ler uma coisa. Se tem um jornal que você não tenha nenhuma tragédia e que ele é atemporal, que você pode pegar ele agora ou daqui 50 anos, ele vai ser interessante porque a poesia não vai morrer, entendeu? Não é uma notícia que está ali que tem que ser consumida agora, porque amanhã já é outra notícia. Não é um jornal diário, né? É um jornal tabloide, o formato é antigo, mas tanto é que dessa edição, você recebeu a de verão aí, Ana? Você recebeu Não. o jornal? Eu vou te mandar, então, porque assim, a edição, ele tem, por exemplo, a gente colocou, tem aqui o poema da Solange, ó, Solange Padilha, e um QR Code, é uma surpresa isso aqui, entendeu? A gente está conversando com uma coisa impressa numa linguagem que também é uma linguagem atual, né? E daí, a outra coisa mais maluca nessa coisa toda é lançar um canal no YouTube como suplemento do jornal impresso. Por quê, né? Porque o jornal impresso ele publica só poesia de mulheres. É isso. Ou é da história passada, ou quem está publicando agora, ou quem vai publicar. Poesia e feito por mulheres, né? É isso. Mas existem uma infinidade de escritoras que precisam ser vistas também, que dá para conversar. Então, ontem nós lançamos uma coluna aqui que é Conversa Inversa, com a Marianne Pessa, e ela trouxe a Carola Saavedra para conversar. Poxa, isso é legal pra caramba, entendeu? Então, assim, como dispensar uma Carola Saavedra? Porque ela não vai entrar no jornal, ou entra, porque ela também pode mandar o poema. Eu falei para ela, manda o poema para a gente publicar e tal. Mas ela tem uma infinidade de outras coisas para falar, né? É uma escritora de romance, de crônicas. Então, assim, dá para falar sobre muita coisa, né? E a conversa foi uma coisa completamente fora assim do que é o usual, porque você fala com uma pessoa muito famosa, ela vai ser aquela conversa, né, formatadinha, nada, falaram sobre umas coisas malucas, foi muito bacana assim a conversa, e foi ao vivo, né? Ai, que bacana, isso é bacana. Mas é isso, assim, a gente poder transitar nas mídias, mas não esquecer desse momento. Olha, pega o jornal, lê, né, com calma. Você pegou o primeiro, né, lá Foi. E assim a gente vai aos pouquinhos, né? Assim, espero que o jornal impresso tenha uma vida longa. É um projeto muito bacana, Flávia. É um projeto realmente muito bacana e é um desafio, né? Você sabe disso, eu também sei, eu já fiz, trabalhei com edição de jornal e é algo, mas é algo muito valioso, e a questão do papel, né? Quando a primeira vez que eu vi o jornal, mostra ele aí na telinha. A primeira edição. Então, foi a Marlova, né? Nesse episódio com a Laura Esquivel, na UNB. Falou, Ana, vou tirar uma foto aqui, vou mostrar para a Flávia e tal, e mandamos e tiramos a foto e tal. Muito legal. E eu gosto muito do papel impresso, porque ele, primeiro, é um arquivo. Segundo, como você falou, no caso ele é temático, né? Um jornal temático, então não é um jornal diário. Então, a questão da atualidade da notícia morre, porque você não tem notícia para vender, você tem um poema para ler, para desfrutar, e é bacana esse conceito de eu vou para um lugar, eu vou para um lugar, levo um livro, um jornal, e eu vou tomar um café, eu amo café, eu vou ter um tempo para mim. Né, que na mídia, o impresso é outra coisa, né? O impresso é sensacional. E você que morou fora, a gente acaba fazendo isso, né? Assim, eu tenho esse hábito, já tinha antes de morar em Portugal, mas lá ficou mais forte ainda, porque você vai para o café, leva um livro, fica lá horas e horas e horas, ninguém vem te incomodar, né? Não fica aquela gritaria. As pessoas estão lá também lendo, entendeu? Olha que delícia, né? O do verão, ele é todo ilustrado. Olha essa capa. Ah, que bacana!
Ele é inteiro ilustrado, tem uma entrevista com a Leila Nicolas, mas ó, Nossa, que lindo! isso só tem uma força impressa, entende? A hora que você pega e fala assim, nossa, poxa, que legal isso, né? E daí você lê e vê. Nós fizemos a homenagem, toda edição tem uma homenagem, e a dessa é com a Carolina Maria de Jesus, e só que a gente publicou a grafia original da Ah, dos Carolina Maria de Jesus. manuscritos, dos manuscritos. 2 poemas dela aqui com grafia original, coisa que geralmente os editores corrigem É, para poder ficar na. Então, é, isso é história, né? E daí as pessoas falam, mas eu falei, não, mas eu só estou fazendo um pequeno pedaço da história é, da poesia de mulheres no Brasil. E é, também traduzidas, é. porque tem 4 poemas aqui traduzidos pela Patrícia Petterli, da Antonella Neda. Poemas inéditos que vão ser publicados no Brasil agora pelas 7 Letras, nós publicamos nessa edição de verão. Então, assim, o coração fica Parabéns. quentinho, né? É sempre essa luta, né, Ana? Assim, sai o É, jornal é. Guaracime para poder Fidelizar, né? a gente poder Fidelizar viabilizar as o edições, né? projeto. Sim, sim. Mas está sendo bacana, está sendo bacana. Ana, poxa, eu posso ficar dias falando com você, né? Eu espero ler seu original, eu quero dizer. Eu estou finalizando, né? E estou com outros projetos também, mas na área de poesia. Eu também tenho um foco em romance, mas na área de poesia é esse projeto sobre o qual eu trabalhei todo ano passado. E aí voltei, reli, reorganizei. E agora eu cheguei num momento que eu não. Sabe quando você não sabe mais o que fazer? Fala, bom, tem que ter um outro olhar aqui, eu não sei mais onde intervir, né? Ou eu teria que deixar ele num tempo muito maior para entender. O Ou que passa fazer para frente para ler, né? Isso exatamente, passa também é para uma frente boa, para né? ler. E daí ainda dá tempo de Exato, mudar. Antes de imprimir, dá tempo de mudar tudo, né? Eu com sempre falo isso. certeza, Antes de com, dar cer mesmo com depois dá para certeza, mudar, mas daí já a primeira versão já está feita. exatamente. Ana, você quer falar mais alguma coisa? Deixar um recadinho aí para gente? Eu quero agradecer o seu convite, Flávia, parabenizar o seu trabalho aí como poeta. Eu vi também, comprei o seu livro lá no Rio de Janeiro, quando a gente se encontrou, li o seu livro, e como editora, isso aí merece todo o meu respeito, porque não é fácil, não é fácil. Desejo sucesso aí para o jornal Poesia e se puder contribuir, você me pediu um poema, né, que eu mandei para você, Que então vai sair na eu próxima edição. então eu contribuo com o maior prazer, porque são esses nichos que são importantes, né? Inclusive, quanto mais gente fizer esse trabalho, mais visibilidade a poesia começa a ter, e é uma luta. Aqui no Brasil, eu vi, desde que eu voltei, eu percebi isso. Você tem que ir para. É uma luta mesmo física, né? Como traduzir. Você vai ali para o campo, porque é importante você fazer esse trabalho e é muito, muito bom. Então, eu queria agradecer mais uma vez, fico aqui aguardando o seu contato para mais oportunidades, e um beijo a todos e todas e todes do público. Ana, obrigada. É um privilégio poder ouvir você falar sobre poesia, sobre tradução, principalmente, que eu acho que a gente precisa desmistificar essa, né, essa coisa, como que é, e que cada tradutor também tem a sua forma de trabalhar.
ouvir cada pessoa que está aí. Você tem uma experiência enorme, né? O tempo que você ficou fora também, de perceber como que isso é feito para lá, né? Como é traduzido para lá, como vem de lá para cá. Então, assim, não teria alguém com tanto campo aí para falar primeiro aqui nessa coluna modesta minha de poesia e tradução, que são as duas, os meus amores, né? E a filosofia, porque você também vem com o Walter Benjamin. Então, eu falei assim, não, eu acho que quem pega os 3 eixos aqui é a Ana. Não, eu amo filosofia. Eu acho que não dá, sinceramente, eu acho que não dá para você fazer uma boa, assim, compreender o fenômeno da tradução se você também não entende um pouco de filosofia. Não vou dizer virar um especialista, mas é importante porque a filosofia ela traz uma dimensão maior desse fenômeno de tradução. Sim, eu falo isso com os meus colegas aqui do doutorado. Desbrave mesmo o texto e é como na tradução, ler filosofia como na tradução. Você lê várias vezes o mesmo texto, até que ele começa a ser mais maleável para você, assim, até que você sinta esse texto e compreenda. Não é como ler. Nenhum texto numa primeira leitura é totalmente inteligível, né? Assim, até a literatura mesmo, você lê um conto, quantas vezes eu leio contos de novo, da mesma autora, leio, mas olha isso aqui, né? Como é que você constrói um texto dessa forma? Quem gosta disso tem, assim, a filosofia é a mesma coisa, fala, olha que lindo, eu leio o Riquel, eu leio o Agamben e falo, isso aqui é poesia, olha como ele está construindo essa coisa, entende? Acho que isso Flávia, eu vou pedir licença para ler esse aqui foi o meu primeiro livro, eu amo esse livro. E esse livro, a história desse livro, ela é poesia, Nous la mémoire, Nós a Memória, e ele fala justamente das duas línguas, né, que me compõem, o português e o francês, e como é que as duas elas estão nesse poema. Para mim foi uma experiência muito forte, e foi a partir daí que eu comecei a escrever. Então esse também está inédito em francês, e eu vou, se você me permitir, eu vou aqui ler em francês. E o tema é sobre a memória plástica, que vai e vem. Então, esse poema fala disso. Et de sa fenêtre, elle va, vient, s'en vient. Refrain du lointain, temps qui revient. Des Afriques, Antilles, Amérique, Europe, rive, sans fleurs ni pleurs, pour l'écriture rythme. Fantôme, fleuve, arbre, ombre, vie, mémoire, efface les lignes en papier déversé sur l'écriture rythmée. Souvenir conjugue hiéroglyphes et histoires, métal bouillant aux mains carbonisées, traversé sur l'écriture rythmée. Main dessine des lettres A, B, C, D, E, abyssal nez d'émergences en folie pour l'écriture rythmée. Poésie calme, clame, post-clame, rythme en dehors du poème pour l'autre écriture déversée. Obrigada mais uma vez. E você que tem as agradeço. portas abertas para aqui no YouTube, no canal, no impresso, onde você quiser, você pode contribuir. Obrigada.